Olá, um ótimo dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao programa Assunto do Dia desta quarta-feira. Hoje é 14 de fevereiro e estamos juntos ao vivo em mais uma edição do programa. Aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação, eu quero dizer a você que está em casa que é sempre muito bom contar com sua companhia, com seu carinho e também com sua audiência. E hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre como desenvolver uma boa educação familiar. E ainda vamos conferir juntos as notícias da internet sobre o tema. Tem também a enquete do dia para você participar aqui conosco, respondendo nossa pergunta e mandando também a sua dúvida sobre o tema. Teremos tudo isso e muito mais, então fica conosco, porque o assunto do dia só está começando. E a convivência familiar é a maior oportunidade para a criança aprender uma formação baseada nos princípios morais e também nas virtudes. Quando a família tem bons princípios de educação, usando ali em seu cotidiano formas educadas de lidar uns com os outros, falando num tom mais tranquilo, usando também palavras que traduzem educação e delicadeza, como dar um bom dia, boa noite, pedir por favor, agradecer com um obrigado, dentre outras, vários exemplos que a gente pode trazer aqui no decorrer do programa. Com tudo isso, a criança ela absorve esses conceitos e os leva por toda a vida. É bom lembrar e reforçar que aquilo que se aprende ali na infância fica por toda a vida e o que não se aprende quando pequeno fica muito mais difícil de ser aprendido depois. Para nos ajudar com dicas e orientações sobre o tema, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com o evangelista Fábio Benício, ele que é palestrante do Departamento da Família da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Também vai nos ajudar com muitas orientações a Meiriane Calado. Meiriane é psicóloga e especialista em neuropsicologia. Daqui a pouquinho a gente dá início aqui ao nosso bate-papo de hoje, mas a partir deste momento vamos conhecer uma família que preza pelo diálogo e com isso vive com harmonia dentro do próprio lar. Confira! João Vitor, Miguel e Isabela são as crianças que enchem a casa de Everton e Ana. Apesar da faixa etária distinta, os pequenos recebem atenção constante e são acompanhados nas atividades escolares e na educação cristã. Nós nos dividimos, Eu passo o maior tempo no trabalho, mas quando eu chego sempre dou um auxílio com a pequena ou com o Miguel. E sempre também fazemos o culto à noite, nós três, a família toda, o culto familiar. E eu acredito que o que faz o diferencial é, primeiramente, a gente tem uma base bíblica, onde tudo que nós estamos vivendo ou passando por algo, a gente ensinando a eles sempre puxa algo da Bíblia. Eles compreenderam a importância que tem na formação das crianças. Afinal, a educação domiciliar é o que determina o comportamento ético, social e a formação do caráter dos pequenos. Além disso, aqui, a educação cristã é exercitada diariamente. Prosseguimos fazendo como o nosso Senhor nos ensinou, como orienta nosso pastor, juntando nossos filhos ao redor da mesa, como a palavra diz, o sentar, o levantar. E falamos do amor de Deus, falamos sobre as coisas da vida, deixamos eles muito à vontade também para expor o que passa no coraçãozinho deles. Nós temos a diferença de idade que foi falada, então é importante, em alguns casos, nós temos um momento só com o João, porque ele já é maior. Também temos um momento só com o Miguel, E com a nossa pequena, nós também temos um momento só para eles, um momento de carinho, de afeto, mas sempre que podemos, a família está toda reunida, toda junta e fazendo assim, tanto praticando as atividades secular, como, acima de tudo, praticando a palavra, o estudo da palavra de Deus. Everton e Ana já sabem que o modelo utilizado na educação dos filhos chama a atenção de outras pessoas e eles não perdem a oportunidade de conversar sobre isso com outros pais. Tem até um amigo mais próximo de João, que ele convida, a gente vai para o culto da igreja dele, e ele vem para a gente. E aí, nesse momento, é onde nós aproveitamos e conversamos com os pais dos amigos dele. E aí, eles têm algo novo que passa para a gente, e a gente passa algo para eles e soma, que no final todos estão ganhando,
E os amiguinhos dele têm as mães muito atenciosas também, assim como nós. Eles são inclinados a estar acompanhando a rotina do filho. Assim, nada passa desapercebido. A gente acompanha o que eles estão lendo, o que eles estão fazendo, com quem eles estão. Os colegas do João comentam isso na escola. Alguns deles dizem que meus pais, assim, eles são ótimos exemplos de pais para assim, as famílias de hoje em dia. Porque muitas famílias de hoje em dia não são o verdadeiro modelo de família instituído por Deus. E ele sabe que todo esse cuidado vai ter reflexo positivo na formação moral, escolar e até na escolha da profissão. Para mim é algo muito bom, porque ajuda no meu crescimento não só assim dos estudos da escola, espiritualmente, me incentivando a fazer a minha leitura bíblica, estudos da Bíblia, não só estudos da Bíblia, estudo da escola, sempre me ajudando, me educando, para que um dia, quando eu cresça, me torne um adulto, venha a ser uma pessoa boa. Para os pais, isso é resultado do diálogo aberto. Ana e Everton incentivam os filhos a perguntarem sobre qualquer dúvida que tenham e aproveitam para ficarem juntos o máximo de tempo possível. O diálogo, a gente sempre conversa e está sempre a família unida. Se vai na padaria, vai todo mundo junto. Então, eu acredito que isso faz com que essa consiga conciliar os três. A gente parabeniza, né, a Ana e o Everton por esse exemplo, né, que acabamos de ver na reportagem. A gente vê que esses 3 filhos estão sendo bem educados, vão crescer saudavelmente, né? E a gente espera que a gente tenha contribuído com esse exemplo para você que está em casa nos acompanhando. Trouxemos aí na reportagem algumas dicas, né, de como ter um ambiente familiar com harmonia, com diálogo, porque é importante desenvolver e investir nisso. Daqui a pouquinho vamos saber muito mais sobre o tema com os nossos convidados que entendem e muito sobre a temática em debate, mas a partir de agora a gente abre aqui o espaço do programa para você participar, para você interagir. Vamos construir juntos esta edição do programa? Então vamos lançar a partir deste momento a enquete do dia. A pergunta que temos a fazer a você que está em casa é a seguinte, olha só, nossa enquete está lançada e a pergunta é se você acredita que hoje em dia está mais difícil educar os filhos. Sim ou não? Você acredita ou não acredita? 3424-1547 é a nossa linha interativa, ela já está aberta e disponível para você responder aqui a nossa pergunta de hoje e também mandar sua dúvida sobre o tema. Participa também através da internet, acesse a nossa fanpage facebook.com/assunto do dia. É o nosso espaço na internet também disponível para você deixar seu depoimento sobre o tema, sua dúvida. Daqui a pouquinho vamos repassar aqui para os nossos convidados. Você também pode participar através do nosso WhatsApp 99177-4828, 99177-4828. Manda aí quantas dúvidas você tiver. Daqui a pouquinho vamos ler e responder ao vivo. E olha só, um erro muito comum dos pais é deixar que as crianças façam tudo o que querem. E quando vão crescendo, né, chegando por volta ali dos 7, 8 anos, elas iniciam uma cobrança. E essa cobrança é repentina, chegando a bater até nos filhos para corrigi-los. Se tivessem ensinado boas maneiras, isso desde pequenininhos, isso não aconteceria. Não precisariam chegar a tal extremo. Então, ensinar o quanto antes, regras básicas ali de educação, de boas maneiras e de boa convivência é o melhor investimento que a família pode fazer para os filhos e para toda a família mesmo. E a gente vai dar início aqui ao nosso bate-papo, que primeiro quero dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Evangelista Fábio Benício, seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço, ao nosso programa. E a paz do Senhor, fique à vontade. Paz do Senhor Valdson e paz do Senhor toda a audiência da Rede Brasil. É sempre uma alegria, um prazer estarmos aqui. Também queria dar boas-vindas a Meriane Calado, ela que é psicóloga e especialista em neuropsicologia. Seja bem-vinda aqui ao nosso espaço. É um prazer muito grande estar aqui falando de uma temática muito importante para a vivência que temos hoje em dia. Né? A gente já trouxe como destaque, né, como desenvolver uma boa educação familiar. A gente apresentou também a Evangelista como palestrante do Departamento da Família. Então vamos entender primeiro, né, o que é família, como é que a gente poderia definir família, para depois a gente falar sobre como desenvolver essa boa educação familiar.
Waldson, a família é um projeto de Deus, não é? Ele idealizou, ele criou e estabeleceu princípios para que a família exista. O maior manual de família é a Bíblia, é este livro. Apesar que nós estamos vivendo uma conjuntura social de grandes transformações, de mudanças, e nesse contexto sociológico que nós estamos vivendo, existem muitos construtores, engenheiros sociais tentando mudar este modelo, tentando dar um novo significado a esse modelo, quando o modelo já está estabelecido por Deus e pela palavra. A família é o nosso ambiente primário, é o nosso lar, é onde nós nos desenvolvemos. Tem uma importância tremenda para a gente, porque, como foi falado aqui na sua fala introdutória, as experiências que nós vivenciamos na família, nós levamos para a vida toda, né? Nós carregamos isso conosco. Nós somos o resultado das experiências vividas em família. Então, quando nós vivemos num ambiente onde há temor de Deus, há disciplina, não é? Comunicação saudável, com certeza nós vamos crescer também saudáveis. Nós vamos nos tornar pessoas boas, bons atores sociais, vamos interagir com o nosso meio social tranquilamente. Mas se a família for um ambiente de conflito, de contenda, de discórdia, nós vamos ter dificuldades no nosso ambiente social. Então Deus idealizou para a família a felicidade e a paz. Mas existem os meios pelos quais essa felicidade e essa paz ela deve ser buscada. A gente viu, né, e bem foi destacado agora pelo evangelista, essa questão de levar por toda a vida esses ensinamentos. Mas a partir de que momento a gente começa a absorver, né, o que é de bom e às vezes o que é de ruim que existe nessa família? Podemos refletir um pouco do que é família. Família é o primeiro grupo em que o ser humano vai ser inserido, né? E a partir do momento que ele é concebido, eu digo que já começa na gestação, realmente como foi, se foi desejada, como é que está sendo esse ambiente realmente dessa gestação, como é que é a chegada desse ser, dessa criança, que posteriormente será um adulto, e é onde vai ser constituído todo o ser, né? Tanto do lado emocional, social, psíquica, relacional, e também de como ele vai se constituir como pessoa. Então a família é o primeiro grupo, é o primeiro membro, é a primeira instituição que vai ser responsável por essa construção. Então vale refletir como essa família ela tem os seus valores, a sua moral, a sua ética, aquilo que ela constrói como padrões de verdade. E, como o pastor falou, que tem que ter diretrizes, né? E essa diretriz é que vai nortear como é que vai ser essa construção desse ser humano. Então, é muito importante a família entender essa grande responsabilidade e também levar em considerações os papéis dentro de uma família, né? O papel de um pai, o papel de uma mãe, que isso não pode ser substituído por nenhum outro tipo de instituição, nem a escola, nenhum outro papel pode fazer, que é claro que são parceiros, mas que a parte inicial dessa construção tem que ser responsabilidade por esses mentores, que realmente são os pais ou quem tiver responsável por essa educação familiar. Então é muito importante refletir sobre isso. E é importante que esses papéis eles fiquem claros ali para as crianças, né? Como a gente fala, desenvolver essa educação familiar, essa família pode ter crianças, né? É importante que essa criança ela tenha noção, pastor, e tenha assim de forma bem clara o papel da mãe e do pai para que ela não confunda? Sim. Quando nós falamos de papéis familiares, a Bíblia estabelece o lugar de cada um dentro de casa. O marido, a Bíblia diz que ele é o cabeça da família. Está lá em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22 em diante. Mostra ali o papel do homem, o papel da mulher. Nós observamos o seguinte: o homem é o líder da família, entendeu? Ele deve conduzir sua família.
a mulher também é líder da família em uma missão de apoio ao seu marido. Hoje, com o advento do feminismo, isso vem trazendo uma discussão muito forte em torno desses papéis, né? E também uma inversão desses papéis. Hoje já não se fala mais em direitos iguais para a mulher. Hoje fala-se sobre a supremacia da mulher. A palavra que está em voga é empoderamento, né? Então, quando a gente pensa nesses papéis, homem e mulher, o que é que a Bíblia mostra? Será que a Bíblia fala dessa visão que as feministas deturpam a respeito da igreja, não é? E dizem que nós temos um papel machista, não é? De subjugo, de humilhação? Será que é isso mesmo que a Bíblia diz? Muito pelo contrário. Nós observamos desde os tempos mais remotos a lei de Deus dando direitos à mulher em um tempo em que nem existia direitos humanos, entendeu? Em um tempo que a mulher era vista como uma propriedade, como um acessório. Quem vendia uma fazenda podia vender com a mulher, não é? Com a terra, com os animais, ela era vista dessa forma. A Bíblia mostra a mulher como um ser individual, com uma alma, com pensamento, com voz, entendeu? Então ela mostra como a mulher deve ser tratada, estabeleceu leis de proteção à mulher desde o princípio, para que ela não fosse violentada, humilhada, entendeu? Então, mas o que é que a Bíblia diz? A Bíblia mostra o homem como um cabeça e a mulher como a sua auxiliar, como a sua ajudadora, entendeu? É o que está lá em Gênesis 2:18, né? Far-lhe-ei uma adjutora, uma ajudadora. E os filhos, onde entram nessa história? Os filhos entram também aqui nesse ambiente familiar como pessoas que têm valor, que devem receber atenção, que devem receber amor. A Bíblia estabelece a provisão dos filhos, a alimentação, as vestes. Ou seja, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que tudo está no seu devido lugar, não é? Mas se nós formos deixar-nos influenciar por essa visão, essa cosmovisão da atualidade, a família vai ser totalmente desconstruída. E é essa luta que nós temos como cristãos, como igreja, não é? Como cooperadores do nosso pastor, de passar isso para a sociedade, é a visão que a palavra mostra. Então, o homem tem um papel dentro de casa. Ele deve ser aquele que conduz e que toma decisões. Suas decisões não podem ser unilaterais. Ele não pode ser um ditador dentro de casa, né? Ele não pode ser um homem que, não, aqui quem manda sou eu, o que eu digo acabou-se. Não é assim que a Bíblia ensina. Ele tem que ser um líder, alguém que conduz, entendeu? E a mulher tem direito a opinar, até a se contrapor. A gente observa lá no princípio Deus dizendo para Abraão, o pai da fé: ouve Sara, tua mulher, em tudo que ela tem para te dizer. Veja, Deus está dizendo a um homem que ia formar uma nação e um povo que ele devia considerar a opinião da sua mulher, né? Então a Bíblia mostra que não existe essa visão deturpada que querem passar, né, da igreja e da palavra. A mulher, ela tem um valor tremendo dentro de casa. Quem é que passa mais tempo com os filhos, né? Quem é que passa mais tempo no lar? A mulher. Quando ela não precisa trabalhar fora para complementar a renda, ela passa mais tempo com essas crianças. E a Bíblia diz, né, Provérbios 14, primeiro, que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, a mulher é um porto seguro para uma família. Se a família tem uma mulher estressada, sobrecarregada, todo mundo vai sentir. Se a família tem uma mulher tranquila, que está em paz com Deus, psicologicamente, né? Se ela está em paz com suas emoções, todos os membros dessa família vão sentir. E os filhos devem ser educados na disciplina do Senhor, na palavra de Deus. Vão sentir e vão refletir isso também, né?
Com certeza. E é bom a gente dar um parâmetro para a gente alargar a nossa discussão, que em meados da década de 60, 70 e 80, houve todo um movimento social também que começou a tirar um pouco essa estabilidade familiar. Né? Tanto a Revolução Industrial e essa mulher que estava dentro de casa agora está saindo para o trabalho, e quem agora está vindo para dentro de casa já é uma pessoa terceirizada que está fazendo essa educação familiar, que já vem com outros valores, que também já deixa alguém na sua própria casa para fazer essa função. Então, há realmente um desdobramento muito grande dessa questão da educação familiar, sem contar também com o advento da internet e da globalização, jogos. Então, a gente percebe que está uma dinâmica muito frenética, a rotina dessa casa muda totalmente. Né? Então, muitas vezes, esses pais, por correrem tanto, muitas vezes não têm um tempo tão importante que é estar perto dos filhos, para um diálogo, para conversar. Muitas vezes me perguntam o que eu devo fazer. Conversar, dialogar, entender, saber quem é o seu filho, compreender quais são os seus desejos, os seus maiores medos, as suas maiores frustrações. A gente não tem que criar crianças sem elas estar preparada para o não. O não é estruturante. Traz o limite, traz saber lidar com as suas emoções. Eu não vou dizer à criança que ela nunca vai sentir raiva, vontade de bater em alguém ou vontade de dar uma carreira. Enfim, a criança tem que saber que isso é do humano. Mas saber controlar e dar resolução de problema, ela vai observar nos pais ou aquele que está educando. Então, como é que eu estou trazendo a resolução desse problema? Será que eu brigo bastante, falo muito alto? Será que eu bato demais antes de entender o que está acontecendo? Então, o que eu vou cobrar dessa criança? Achar que ela já tem a resposta de tudo e, no entanto, não, ela não tem. Ela vai em busca desse adulto. E uma coisa que é bastante importante, como o pastor estava falando, é realmente essa ligação entre o casal. Né? A fala em conjunto desse casal, porque um falar uma coisa e outro falar outra coisa, os filhos que são crianças ainda se sentem inseguros. Eles não sabem, porque percebem que o próprio adulto está sem saber o que fazer. Então, essa insegurança traz também insegurança para o ambiente familiar, porque se a gente perceber, se a gente não dá essa estrutura do não para a criança, ela vai para o social e não vai saber lidar com os problemas sociais, com o problema de um trabalho, com o problema na escola. Muitas vezes a gente percebe que existem muitas crianças com problemas sociais, porque não foi passado scripts sociais. O que é scripts sociais? Padrões de comportamentos sociais, licença, por favor, algum problema que acontecer, quem procurar, quem são as autoridades, as referências que depois dos pais podem estar representando na sua ausência. Então, isso quem vai apresentar é a primeira figura de autoridade, que nesse caso são os pais. Agora, existem pais que delegam isso a outras funções, seja para um avô, para um tio, seja até mesmo para uma doméstica dentro de casa. Eu não estou dizendo aqui que a pessoa não vá trabalhar e não sai. Agora, você também tem que saber quem está dentro da sua casa, passando esses valores. Será que é o mesmo que você quer que seu filho siga? Ou se você chega em casa, você tem um momento com os seus filhos para entender como foi o dia? Então, são questões práticas, não é segredo. Muitas vezes se pergunta se é como se fosse um segredo, alguma coisa que não foi dita, mas não é. E muitas vezes os pais, para não querer ser chamado de careta, aquele negócio de inseguro, aquele negócio olha a hora, cuidado com o que você vai fazer, eles ficam com medo, porque já passa o dia fora. Então, eu vou falar isso para meu filho, então eu vou estar restringindo, o coitado passa sem a minha presença, então eu já vou tolir ali o que ele vai fazer ou não. Mas é uma coisa que ele tem a referência como pai. O pai, ele traz segurança para o filho. Quando ele não vê isso, ele se torna uma pessoa insegura, de baixa estima, uma pessoa medrosa, culpada, porque não vê essa referência. Porque muitas vezes vê esse pai agressivo demais também, que não tem esse controle de saber lidar com a situação. Então a gente tem que refletir muito sobre isso. Agora vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já!
E hoje no nosso programa estamos falando sobre como desenvolver uma boa educação familiar. E a partir deste momento vamos saber o que é notícia na internet sobre o tema em debate. E quem vai trazer essas informações para a gente é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você uma ótima quarta-feira. Para vocês que estão nos acompanhando, nós encontramos no site da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco o seguinte destaque: família, uma questão de sobrevivência. O texto do site coloca a importância de preservar uma boa educação familiar, porque a família é uma instituição divina e necessária para o bem-estar da humanidade. É preciso entender a importância do núcleo familiar, já que é onde são formados indivíduos para a sociedade. É nela onde aprendemos nossos valores e princípios. É necessário que os membros intensifiquem os laços de união, amor e que os pais sejam um exemplo para seus filhos. Uma comparação muito relevante que encontramos no texto é que se a família vai bem, teremos uma sociedade mais justa e íntegra. Agora a gente volta ao estúdio para falar mais sobre esse assunto. Voltamos com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações e um ponto muito interessante que a Tânia destacou, né? Se a família ela vai bem, teremos uma sociedade mais justa, mais íntegra. Então, o reflexo de hoje, né, que a gente vive, né, na atualidade, a gente vê uma sociedade um pouco perturbada, né? Com poucos valores, a gente vê muita corrupção, muitas coisas que a gente vê que, querendo ou não, afeta, né? Essas coisas afetam a gente. Então é porque que está tendo uma falha ali nessa base, na família? Como é que a gente compreende a realidade da sociedade que a gente vive hoje? Porque se a família vai bem, teremos uma sociedade boa, uma sociedade mais justa, mais fácil de viver. Então, dessas dificuldades, pastor. A desconstrução da família está refletindo diretamente no nosso ambiente social. A perda de valores espirituais, morais, éticos. Quando olhamos para a situação do nosso país, nós percebemos que existe uma crise que vai além dos indicadores econômicos. É uma crise ética, é uma crise moral. Isso tem origem também na família. Não é? Por quê? Desde pequeno, quando uma pessoa aprende, é educada a ser honesto, e esse valor ele vai ser impregnado naquela pessoa, vai ser arraigado naquela pessoa, ele vai crescer com a honestidade sendo incubada no seu ser. Mas se no ambiente familiar, não é, irmã Meriane, quando a pessoa já começa ali na primeira infância, se desenvolvendo e aprendendo que se ele pegar uma coisinha de um colega, o pai passa a mão por cima. Se ele chega em casa com um objeto, ninguém procura saber de quem é, onde essa pessoa adquiriu. Essa criança vai ser desenvolvida com a desonestidade dentro dela. Começa nas pequenas coisas, né? Se na adolescência isso não começa a ser controlado, orientado, esse adolescente vai crescer também dessa forma e vai para a fase adulta levando isso e vai chegar lá como um desonesto. Nós vemos isso no dia a dia, não é? Na ética das pequenas coisas, na chamada etiqueta. Na pessoa que coloca o carro no lugar do idoso, naquele cidadão que fura a fila e não espera por ninguém, né? Ele é o dono do mundo, aquilo tudo tem a origem dentro de casa. Então, o que acontece em casa reflete diretamente numa sociedade. Aí quando está na infância, que passa por um problema como esse, de chegar em casa com o objeto de um amiguinho da escola, alguns pais falam que isso é só uma fase, vai passar. Será que essa afirmação está correta, né? Uma fase e vai passar? Ou tem que ter uma interferência aí desse pai, Miriam? É muito interessante refletir como até essa linguagem é colocada, né? Isso vai passar. Mas sim, como começou? Por que começou? Né? A gente tem que entender que a criança, muitas vezes, ela é reflexo. Eu não estou aqui dizendo que só é porque ela tirou porque viu, mas muitas vezes, se não tiver uma intervenção bem feita, e muitas vezes uma conversa, porque é importante entender o seguinte,
Quando se fala no desenvolvimento da criança ou da pessoa em si, a gente tem que entender que existem fases e cada fase vai exigir uma forma de ensinamento. Eu não vou falar para uma criança de 2, 3 anos da mesma forma que eu vou falar para uma criança de 6, 10 ou até mesmo um adolescente. Eu tenho que procurar formas de ensinar e isso leva tempo, né? Não é uma coisa que eu vou falar para uma criança e já vou querer o resultado de imediato. Eu tenho que estar próximo, mostrar com os atos, muitas vezes com uma forma lúdica, né? Não é batendo, não é gritando, ou tomar muito cuidado com uma coisa. Na hora de educar uma criança, você tem que focar no problema, não agredir a personalidade da criança. Existem muitos pais que já chegam, você é burro, você não entendeu, você está taxado ao fracasso. E muitas vezes entender o que é o mais importante, né? Crianças têm que ter inteligência emocional e para isso quem vai ensinar é os adultos. E muitas vezes a gente tem que entender se esses adultos também estão tendo essa capacidade de passar. Então, que pais, que grupos de pais nós estamos na nossa época, né? Então a gente tem que refletir, eu acho que é uma questão realmente social, porque se a gente entender a família como mediador social, é ela que vai apresentar essa criança para a sociedade. Então se essa criança ainda não está tolhida com questões básicas de convivência social, a gente tem que refletir de como a gente está atribuindo atividades para que ela compreenda isso. Quando eu vou no banco ou quando eu vou no supermercado, eu tenho que fazer tudo no procedimento, né? Porque ela vai me observar e vai fazer da mesma forma. Ela não vai ter educação que eu desejo que ela tenha. Não, eu tenho que ter. Ela tem a educação que eu transfiro para ela através da minha imagem, da minha imitação. Então, eu tenho que focar no problema, na debilidade que a criança está. Se ela não está compreendendo alguma verdade ética ou moral, eu tenho que ter uma linguagem que ela compreenda. Agora, eu não vou focar na personalidade, na característica dela, porque senão quando ela chegar na fase do autoconceito e da autoimagem, vai realmente trazer confusões para a cabeça, né? Então, já que eu não sou bem aceita pelos meus pais, então para que eu fazer o certo, né? Ok, temos aqui algumas telas que são dicas para você que está em casa nos acompanhando, dicas de como desenvolver uma boa educação familiar. Temos alguns tópicos e vocês vão nos ajudar, né? Colocar essas dicas aqui, como é que os pais eles devem colocar isso em prática. Será que é algo fácil? Não é? O primeiro ponto é o seguinte, os pais eles devem procurar, sempre que possível, manter ali a unidade entre o casal. Isso faz com que os filhos se sintam mais seguros. A gente falou um pouco no bloco anterior do programa sobre isso, né? Essa sintonia entre o casal, essa unidade, esse diálogo, isso é muito importante, pastor. Com certeza. É como diz aquele texto bíblico, andarão dois juntos se não estiverem de acordo, né? É interessante. A relação do casal, ela reflete no comportamento da criança. Eu citei um caso aqui em off, nós estávamos conversando, que eu vi uma criança assim muito agitada e fui orar pela criança e percebi. E chamei assim os pais à parte para conversar e conversando com eles eu percebi um alto grau de agressividade. E aquilo era a fonte do comportamento daquela criança, era a origem do comportamento da criança. Então, se o casal vive dentro de casa se digladiando, se depreciando, não é? Discutindo, brigando, obviamente o casal em algum momento vai discordar e pode até ter uma conversa de discórdia, no sentido porque o ser humano sempre quer colocar a sua razão em primeiro lugar, né? Aí tem aquela argumentação, contra-argumentação, a réplica, a tréplica, até chegar a um denominador comum. Isso aí é normal. Isso acontece em todos os casamentos. Mas eu me refiro àquele desentendimento patológico de briga, de confusão, de bate-boca. As crianças estão lá observando. Se eles percebem que os pais se entendem e vivem em paz, eles combinam as coisas, eles vão se sentir com certeza mais seguros. Quer complementar, Merino? Pode ficar à vontade. E muitas vezes esse clima familiar
Esse clima muitas vezes não é falado por palavras ou muitas vezes não se tem ali uma coisa tão evidente, mas muitas vezes pela linguagem não verbal, seja uma fala, seja um gesto de carinho, muitas vezes a gente tem que entender que essa criança ainda não está com estrutura de saber lidar com emoções. Até o adulto tem hora que não sabe lidar, como imagina uma criança que está sentindo raiva, ou se não sono, ou desespero, o que seja, e saber lidar com isso. Muitas vezes a pessoa, até um próprio adulto, muitas vezes se sente super incomodado. Então imagina uma criança que ainda não tem essa resolução de saber lidar com esse sentimento. Então o adulto tem que saber lidar. Agora, se o adulto também já está no descontrole emocional, a criança vai ficar totalmente perdida. E isso vai criar adultos sem saber lidar com as emoções. Emoções é normal do ser humano, todo mundo vai ter. Agora, saber lidar com a emoção é onde está todo o significado de saber lidar com os conflitos mesmo. E todo mundo vive em conflito, seja ela na hora que acorda, até mesmo na hora de dormir. Agora, o negócio é saber lidar com esses conflitos, que é totalmente natural do ser humano. Agora, saber lidar com eles é que vai fazer a grande diferença na sociedade. Ok, vamos a outro ponto aqui, temos outro tópico para a gente aprender um pouco mais. Olha só o que diz essa tela. O básico na educação de uma criança é a união do amor com a disciplina, não deixando que haja ali desequilíbrio entre ambos. O que a gente poderia falar sobre este tópico? O básico na educação de uma criança é a união do amor com a disciplina. É um equilíbrio, né? A busca do equilíbrio entre estes dois conceitos, amor e disciplina. Se há um equilíbrio aí, esse lar será saudável. Nós vemos o que a Bíblia ensina, né, em Deuteronômio, no capítulo 5, ali o versículo 6 em diante, quando diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. E diz também que deve ensinar os filhos, assentando, deitando, levantando, andando pelo caminho, né? Incutir na mente deles o temor a Deus. Então, se num lar existe amor verdadeiro, também vai existir disciplina. Porque o amor verdadeiro disciplina, o amor verdadeiro corrige e o amor verdadeiro impõe limites. Se existe só amor, né, como algumas pessoas pensam, meu pai e minha mãe é só amor. Esse amor é questionável. Né? Esse amor é questionável. Ele não está sendo só amor, ele está sendo um alto grau de permissividade, de leniência, de irresponsabilidade, de descumprimento dos papéis. Então tem muita coisa que precisa ser questionada, né? Mas se há esse equilíbrio, há paz e felicidade dentro do lar. E justamente esse equilíbrio, quando se fala em amor, já tem estudos que comprovam que o amor ele cura até mesmo doenças, né? E já tem até projetos em hospitais que trabalham com a questão realmente do afeto, do carinho. E imagina a construção dessa educação junto com o amor, né? Porque a criança sente quando você está transferindo amor até no não, até não deixar. Isso transfere amor, segurança. Porque o pai tem que entender que a criança, ela precisa disso, né? Ela precisa entender que tem alguém guiando ela. E o pai tem que entender que a responsabilidade é dele, não é de uma escola e nem muito menos de uma outra pessoa. A responsabilidade tem que ser apropriada por esse pai. E na hora de educar, você pode educar dizendo não, mas um não com amor, né? Você explicando o que está acontecendo, o que acontece hoje muito em dias é antes de dar a diretriz, já vai na tapa, já vai na agressão. Muitas vezes não é nem na tapa, mas é na agressão verbal. E isso vai acabar até mesmo com a construção do eu dessa criança, né? Imagina uma criança que tem a referência de um pai que quer que esse pai o elogie, quer que o pai reconheça que ele é uma boa pessoa. E essa referência inicial, já dizer para ele que ele não é uma boa pessoa, é o mesmo que dizer, se eu não sou, ele está me conceituando quem eu sou. Então, ele vai construir a sua ideia de si diante do que o outro fala. Então, é muito importante, antes da gente fazer
qualquer atitude, pensar naquilo que a gente está falando também, porque isso conceitua o outro a se sentir diante de alguma situação. Até mesmo elogiar demais. Não posso também elogiar demais uma criança, que ela precisa entender que tem coisas que ela precisa se controlar também, que ela também precisa entender que é preciso do outro para ser construído. Somente retificando, Deuteronômio 6:5 diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Isso aqui é muito interessante. Primeiro, Deus está se dirigindo aqui através de Moisés aos pais de Israel, ensinando que os pais deveriam amar a Deus. Então, se eles amam a Deus, os filhos também amarão a Deus. Eles vão seguir esse exemplo, né, de amor a Deus. Aí começa-se a dizer: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. No coração de quem? Dos pais primeiro, né? Aí depois diz: e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Quando eu leio esse texto, eu percebo que a educação, ela vai além, não é, das paredes do nosso lar. Observe, andando, não é, caminhando, como aquela matéria que a gente viu, o irmão dizendo que até a padaria ele ia com a família, né? Muito interessante. Então, às vezes eu vou, levo o meu filho comigo, às vezes a gente vai para o supermercado, vai todo mundo junto, e ali vai interagindo. E aproveitando, eu vou levar o menino na escola, eu aproveito aquele momento para ensinar alguma coisa para ele, né? É uma coisa interessante, o meu filho, ele está com 7 anos, o primogênito, e eu levo ele para a escola todo dia. E ele quer todo santo dia ouvir uma história. E eu tenho que contar com a ajuda de Deus e a imaginação para arrumar uma história todo dia. E dentro dessa história, colocar algum valor, colocar alguma coisa que fique como um exemplo, né? Então é interessante. Esse tempo que nós passamos em família, ele é muito importante para construir a personalidade dos nossos filhos, né? O tempo juntos. Eu estava pensando aqui, irmã Meriane e Valdson, uma coisa. Hoje se dá muitas coisas aos filhos e poucos valores morais, éticos, né, espirituais. Então, às vezes, para suprir a ausência, porque a gente trabalha muito, a gente corre muito, a gente prefere dar coisas do que dar a nós mesmos. Quando deve ser o contrário, né? Nós devemos dar primeiro a nós mesmos e depois dar algumas coisas. Ok, vou pedir licença agora aos convidados, daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre o tema, porque vamos agora a um rápido intervalo e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre como desenvolver uma boa educação familiar. No bloco anterior aqui do programa a gente viu muitas dicas para você que está em casa nos acompanhando, dicas que você pode, e é muito práticas, né, de você colocar aí no seu dia a dia para que crie um hábito e desenvolva esse ambiente familiar mais saudável, né, o mais saudável possível. Vamos dar sequência aqui com essas dicas e vamos mostrar aqui no nosso telão muitas informações para você que está em casa nos acompanhando. Esse tópico agora diz o seguinte: a competição entre irmãos é normal e saudável. No entanto, quando a situação ela passa ali do limite, os pais devem intervir. Vamos falar agora de uma família com mais de um filho, né? Tem mais de um filho, aí tem aquela disputa, né? Uma competição. Aqui fala que até um certo ponto é saudável, no entanto, quando ali a situação passa do limite, os pais devem intervir. A gente tem uma pergunta, além dessa afirmação, a gente queria saber que limite é esse, né? Que passou do limite para o pai saber. Passou do limite, eu tenho que intervir naquela situação. A gente tem que entender que viver com pessoas que pensem diferente ou que têm vontade de fazer alguma coisa diferente, dependendo se for criança ou for um adolescente, vai ter gostos diferentes, né? E isso é natural.
Agora, quando passa a ter um descontrole nisso, né, chegar a nível de uma agressão, né, até mesmo a ponto de tirar ali o controle dessa emoção, o pai tem que identificar. Eu digo que a todo momento o pai está ali para regular. O pai é o regulador. Diz que a criança precisa justamente desse cérebro auxiliar, né? A criança precisa desse que vai trazer realmente a forma de lidar com a situação. Então, quem é que está observando e está dando esse controle? Quem é essa pessoa, esse cérebro auxiliar? Quando fala cérebro auxiliar, é justamente para mostrar quem está percebendo o descontrole e intervindo na hora certa. Então, por isso que é bastante importante. Eu sei que muitos pais chegam cansados em casa, que é um momento de descanso, ou muitas vezes essa mãe que já está cansada durante o dia, quando a gente vai falar, já fala assim, mas eu já não aguento mais. Mas a gente tem que entender que começa nas mínimas coisas. Se você já fazer uma atitude antecipada, antes de chegar a uma agressão ou uma coisa mais séria, você não vai ter problemas maiores. Então, você tem que trabalhar com antecedência, perceber, entender que ali já tem um descontrole e já intervir na hora certa. Então, por isso o pai e a mãe tem que estar atento o tempo todo. E quando ele estiver ausente, é sempre importante, na hora de chegar, entender como foi o dia. Ó, me conta como foi o dia e pronto. Aí vai ser aquela história, mas tem que entender, é pai e é mãe, então tem que ter paciência. Eu tô vivendo isso aí em casa. Tem 2 garotos com uma diferença aí de 7 anos, 6 anos entre eles. Então a competição ela é muito grande. Até certo ponto a competição é saudável. Por quê? Nós vivemos em um mundo altamente competitivo, não é? Principalmente no mercado de trabalho. As exigências são muitas, né? E essa competição ela começa dentro de casa, entre irmãos, muitas vezes. Então, um quer brincar, o outro quer tomar o brinquedo do outro. Aí o outro vai para ali, o outro já vai atrás da mesma coisa. E você tem que estar o tempo todo monitorando e acompanhando isso. O menorzinho, o meu segundo filho, ele já descobriu o poder do choro sem lágrimas. Né? Quando o outro freia ele, segura, aí ele dá aquele gritinho dele, o choro, que é para dizer, papai, vem cá, né? Então você tem que ter ali o equilíbrio, a sabedoria para segurar esse aqui, não estragar a brincadeira desse, mas também não deixar esse aqui sem nada. Então, tem que saber administrar isso. O pequeno ele tem que crescer também entendendo que ele não pode o tempo todo desmanchar a brincadeira do seu irmão mais velho. E o irmão mais velho também precisa entender que ele não pode deixar o menor de fora. Então tem que achar uma solução que envolva os dois, né? E a gente está lutando lá em casa para fazer isso, para que o maiorzinho consiga interagir com o menor sem descaracterizar a sua brincadeira, né? E às vezes a gente até tem que deixar um brincando aqui e outro brincando para cá. Entreter esse aqui, venha para cá e interagir com ele para dar um pouco também de folga para o outro. Então, é uma questão de equilíbrio, não é? A competição existe. Eu fui criado num ambiente de 5 filhos e eu sou o caçula. O caçula sempre é mais mimado, né? O caçula, os outros irmãos protegem ele, enfim. Mas dentro de casa a gente via essa competição, era muito grande, porque eram 5, né? 5. E minha mãe tinha que ter essa habilidade, e era mais pesado ainda para ela, porque ela criou a gente sem pai, né? Então, todo o peso recaía sobre ela. Então, tinha que administrar isso, todo mundo, né? Para não deixar o caçula crescer com muita manha, ela tinha que intervir e também não deixar com que os outros subjugassem os menores também, né? Então tem essa questão do equilíbrio, que ela é muito importante. Nessa competição toda, quais ensinamentos que a gente poderia falar que as crianças têm, né, dessa competição?
elas aprendem também a dividir, é nesse momento de competir que às vezes ela tem que parar e dizer, né, pastor, tem que parar e falar, ó, divida com seu irmão tal brinquedo, Isso, porque ele também quer brincar. Quais outros pontos a gente poderia destacar dessa competição, que a gente fala que é normal e saudável até um certo limite? É bastante importante. Nessa hora, eu acho que todas as situações é um ambiente de ensino, né? Então, você pode promover ali uma fala. Muitas vezes essa competição vem para querer chamar a atenção de um pai, vem para querer mostrar que sabe fazer mais, ou também para mostrar que esse é meu espaço, você está invadindo o meu espaço, ele só quer tudo que eu quero. E isso também tem que entender que fase tá, porque se for uma fase muito pequena, tem um egocentrismo próprio da faixa etária, um egocentrismo não da fala do adulto, né, aquela fala egocêntrica, mas é um egocêntrico que ele imagina que tudo vira em torno dele, né? Tudo gira em torno do desejo dele. Então, o adulto entendendo que existem questões características da fase. Então, eu também não vou tolir esse menino, ele é muito centrado nas... Não. Eu tenho que entender desse menino, nunca trazer ele porque ele está passando por uma fase. Então, eu não vou conceituar logo, porque se eu conceituo, eu já vou dizer quem ele é. Então, ele vai entender que o que ele está sentindo é porque ele é. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com a forma que eu vou intervir também. Entender também que, nesse momento, eu vou controlar e dizer, olha como é importante dividir, trazer essa questão também de saber controlar as emoções. Olha, eu sei que você quer o momento com você e traz o diálogo. A gente fala que é muito bom a mediação. Senta todo mundo e dizer assim, o que te incomoda, o que incomoda você? Mas você entende que também tem ter um tempo com ele? Então, por que não fazer um roteiro? Vamos fazer uma rotina. Eu sei que é muito delicado, mas dizer assim, olha, quantos minutos você quer brincar com o quê? Então, mas também é bom colocar esses meninos juntos, porque eles também têm que saber lidar na hora do dividir. Porque se um ficar isolado de um lado e isolado do outro, os dois não vão saber também lidar, abrir mão. Isso é importante, abrir mão da vontade que eu estou de brincar com o meu carrinho. E é muito difícil eu dar o carrinho que tanto eu quero. Mas chegou a hora do adulto trazer isso de uma forma lúdica. Porque tem vezes que o adulto está tão angustiado com aquela situação que traz também um clima tenso. Então tem que ter um controle, se o pai ou a mãe está muito tenso, respira um pouco, porque isso pode acontecer, mas depois volta para a situação e vamos brincar juntos? Então o que eu vou promover naquele momento? A interação entre eles, de mostrar nem você está certo, nem você está errado, mas dizer assim, olha, chegou o momento da gente ser uma família, dividir, estar junto, ver como é bom brincar junto. Então vai mostrar à criança que é melhor brincar junto e dividido que brincar sozinho com tudo para ele. E tem que ter essa divisão, que é muito importante. Ok, vamos a outro tópico aqui, temos outro ponto para a gente aprender mais. Olha só o que diz essa tela. É necessário que haja ali rotina no ambiente familiar. Ela deve ser sempre conduzida de maneira firme e serena também pelos pais. Uma vez dada a ordem, esta deve ser seguida. Vamos falar um pouco mais sobre esse tópico. A rotina é de suma importância para um lar. Ter horário para as coisas, para as refeições, para dormir, até porque o sono, né, é muito importante para o desenvolvimento da criança. Um dia desse eu levei meus filhos à pediatra e ela dizia, falando da importância do sono e do horário de dormir, né, que eu não tinha esse conhecimento da importância tão grande do sono. E ela começou a mostrar, né, dentro do seu conhecimento científico, né, de médica, ela começou a mostrar em que horário a criança está mais atenta, em que horário a criança está mais sonolenta, toda essa questão, né? Quantas horas deve dormir. Então é bom observar isso. O horário de brincar tem que ter. Criança precisa brincar. Se tem uma coisa que criança gosta é de brincar, né? E tem que ter espaço para a criança. Como a nossa dificuldade socioeconômica não permite que a maioria dos lares tenha espaço para brincar, que haja uma área de convivência, de brincadeira, é importante tirar o filho dali um pouquinho, levar para um parque, levar para uma área aberta, para um lugar para ele brincar, ter aquele horáriozinho dele brincar, né? Também estabelecer regras dentro de casa, de recolher os seus brinquedos,
não é? De não deixar suas roupas espalhadas, tudo isso é rotina. E tudo isso é muito importante para o desenvolvimento de um lar. Se a gente cria filhos sem rotina e sem disciplina, nós estamos criando pessoas para se transformarem num problema para os outros. Porque você que está me assistindo aí, que nos assiste, certamente está lembrando de alguém que trabalha com você, que convive com você, que é um desastre no ambiente de trabalho, não é? Que onde passa parece o furacão Katrina, sai derrubando as coisas, sai bagunçando tudo, não bota nada no lugar. Tem origem dentro de casa. Né? A pessoa não teve rotina. Certamente alguém um pouco bagunceiro, isso é normal, né? É natural. Não digo muito, né? Mas um pouco assim, porque cada pessoa tem um traço, né? de personalidade. Mas eu digo aquela pessoa que é totalmente sem nexo, sem noção, não se adequa a nada, tem uma origem isso. E a rotina ajuda a nos colocar os parâmetros, né, da nossa vida. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados, porque vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Se você tem dúvidas, quer participar também aqui do nosso programa, pode mandar sua mensagem no nosso WhatsApp, que é o 991774828. O nosso número mudou, agora é o 991774828. Vamos a um rápido intervalo e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e vamos continuar a nossa conversa sobre educação familiar. Vamos trazer mais dicas para você que está em casa nos acompanhando. E as dicas deste bloco é para você criar um filho responsável. Será que existe uma receita exata de como criar esse filho responsável? Olha só, vamos mostrar aqui algumas afirmações, alguns tópicos interessantes. Será que tem uma receita, pastor, de criar um filho responsável ou não? São dicas que a gente pode ajustar uma coisa ou outra e chegar, né, a um denominador comum e trazer esse filho a responsabilidade que ele deve ter. Eu acho o seguinte, os métodos variam de família para família, mas os princípios devem ser mantidos, né? Não existe assim uma receita pré-determinada, porque às vezes um prefere uma metodologia, outro outra, mas enfim, o princípio bíblico deve ser mantido. Né? E quando olhamos para a palavra, a gente vê que os filhos observam muito a gente. Nós somos espelho, né? Somos espelhos. Ok, vamos. Mariane também quer complementar para a gente iniciar? Só para endossar, eu acho interessante incutir na criança também que existe direitos e deveres. Né? E também que nem tudo que eu faço muitas vezes é porque eu quero, mas tem responsabilidades envolvidas. Então tem coisas que não é boa a gente fazer. Tem vezes que a gente está cansado, mas tem que trabalhar, tem que ter a responsabilidade. Então a gente tem que passar para a criança que tem coisas que não é toda hora que a gente deseja fazer, mas que existe necessidade de fazer por uma questão de sobrevivência, de necessidades básicas. Eu tenho que escovar meus dentes, eu tenho que comer na hora certa, porque se eu não comer na hora certa, eu posso ficar fraco, eu vou ter problema na escola, eu tenho que dormir na hora certa, porque se eu dormir muito tarde da noite, eu tenho dificuldades. Então, é ensinar, e uma coisa que é muito importante, é que esse pai, quando for dar uma ordem ou ensinar essa criança, senta, olha olho no olho, fica perto dessa criança, porque o que eu entendo e muitas vezes percebo é que pais chegam e sabe aquele negócio está distante e o filho, você vai fazer, tem que ser agora, e fica nesse clima, de vez de ser uma coisa agradável, boa de se fazer, se torna chata. Então você tem que mostrar para a criança que é um hábito, mesmo que não seja legal na hora, mas que é necessário fazer. Então vai junto com essa criança, vamos escovar, por que não trazer momentos lúdicos, né? Hoje no mercado existe muito produtos e atividades que você pode fazer para ensinar questões básicas, até mesmo na hora da comida. Existe pratos, existe aquele joguinho americano, existe um talher mais animado.
Até uma comida que eu posso preparar ali com um rostinho ou um colorido, aquela criança que não come direito. Então, existem métodos também que esses pais podem deixar um ambiente mais leve, de uma responsabilidade que é diária, que a criança tem que entender que é agradável também. Essa questão de ser modelo, eu considero disso uma importância, né? Os filhos, eles imitam a gente em tudo, como já foi falado aqui, e às vezes até reproduzem gestos, né? Reproduzem falas, olhares. É interessante. O meu pequenininho, o Pedro, tem uma brincadeira que a gente faz junto, que eu faço com eles, e ele imita perfeitamente a forma como eu falo, como eu ando, as palavras. É muito engraçado, né? Mas ele observa, ou seja, nós somos o modelo. O apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Ele disse para Timóteo também que ele fosse exemplo em tudo, na palavra, no trato, na verdade. Então, os filhos olham muito mais para o nosso exemplo do que mesmo para as nossas palavras. Pastor, agora adiantou aqui o nosso primeiro tópico para você ser modelo. Vamos agora para o segundo, né? Vamos mostrar essa segunda dica para você ter um filho responsável. Peça que todos participem das tarefas do lar. Isso é muito importante. Forrar a cama, por exemplo. Tem criança que acorda, nem a cama quer forrar, e várias outras atividades não querem participar. Como é que o pai convence? É interessante que seja algo prazeroso, porque quando eu já trago, olha, você está de casa, você vai ter que fazer isso, 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 isso e isso. Então, eu já estou atribuindo, associar uma atividade que era para ser prazerosa numa questão chata, né? Então, eu já vou identificar que aquele comportamento já não é algo tão interessante. Eu entendo que eu também não vou trazer uma ideia que seja fácil. Mas muitas vezes eu tenho que estar junto nos primeiros momentos, para que isso depois se torne um hábito e a criança já faça isso tão automático que você não precise mais mandar ela fazer. Mas para isso, o início é difícil. Eu tenho que estar junto dela, eu tenho que pegar na mão dela, eu tenho que ir pegar, olha. E o que eu percebo é o seguinte: tem pais que dizem, eu mando e ele não faz, mas não é só o mandar. É ensinar como se faz, porque tem crianças que têm dificuldades, que muitas vezes precisa estar alguém próximo para mostrar o procedimento. Existe uma questão muito cognitiva também que ajuda, que eu preciso dar memórias de procedimento a essa criança. Eu tenho que mostrar resoluções de problemas do dia a dia, de problemas diários, né? Até a questão motora vai ajudar, habilidades espaciais, atenção. Isso tudo eu vou começar a criar em hábitos, questões básicas dentro de casa, até mesmo ajudar a mãe na cozinha. Então são questões que eu tenho que mostrar a importância. Aquilo dali não vai ser só para ajudar, mas também para o desenvolvimento da criança. A criança, quando ela está nessa prática, ela está desenvolvendo motricidade, ela está desenvolvendo lateralidade, o direito e o esquerdo. Eu posso fazer uma atividade dessa trabalhando a questão cognitiva da criança. Então, eu tenho que entender que tudo que eu faço tem um para quê daquilo. E eu achei interessante o pastor falando da questão do modelo, e a gente tem que entender o seguinte, o pai tem que entender que ele tem plateia o tempo inteiro. A partir do momento que ele tem um filho e tem alguém que está ali o tempo todo analisando o que ele faz. E se você ensinar e depois fizer errado, ele vai ser o primeiro de dizer, o senhor fez errado, né? Ou senão na frente dos outros vai dizer, olha, falou isso, porque a criança ainda está aprendendo a saber lidar com as empatias, a questão das habilidades sociais, de saber dar o controle. Então, isso eu tenho que entender. Tenho plateia o tempo inteiro. E a plateia é exigente, né, pastor? Muito. Vamos a um próximo tópico aqui, né? A terceira dica, você ensine o seu filho a cuidar do que é dele. Como é que a gente faz isso ali na prática? Isso é muito importante. É conservar os seus brinquedos, né? Não quebrar os aparelhos eletrônicos. A gente sabe que criança, como a irmã Meriane falou,
essa questão da motricidade, né? Eles ainda não sabem manusear as coisas direito. Até o pequenininho lá em casa quebrou um eletrônico, uma TV grande, e ele quebrou, mas não foi intencional, né? Então a gente sabe que tem isso, mas deve ensinar a cuidar. E coloque aqui suas coisas, bote isso para cá, isso aqui deve ser mostrar o valor que as coisas têm também, não é que custou dinheiro, que não é de graça. Isso é muito importante, ensinar ele a dar valor às coisas, isso é muito importante. E o próximo tópico, né, mostra também que é preciso cuidar do que é de todos, né, do que é da família ali. Isso meio que resume já, o pastor já resumiu. Vamos ganhar tempo, a gente segue aqui para um próximo tópico. O quinto diz o seguinte: saiba quais são as tarefas para cada idade. Isso é muito importante para que os pais tenham a consciência disso. Cada idade tem algumas tarefas que eles podem executar. Não pode cobrar uma coisa, né, muito além da faixa etária daquela criança. E também, além de não cobrar, saber não trazer exigências acima do que ele pode responder, porque isso pode trazer frustrações maiores para essa criança. É como se ele não tem a capacidade ainda de elaborar sozinho e eu estou exigindo que ele me faça. Então isso também não é legal. O que eu tenho que fazer é como falou no início, eu tenho que estar junto nos primeiros momentos, até eu perceber que ele já tem habilidade sozinha de fazer, para até então eu ir aumentando a exigência, mas eu tenho que começar da base. E eu acho interessante que muitas vezes falam, mas a criança só brinca, a criança não brinca por brincar, aquilo tem significado. A criança brinca para conhecer o mundo. Então, como é que eu estou apresentando esse mundo a essa criança? O que eu estou colocando ela para ver? O que eu estou colocando ela para estar praticando? Eu já vi pais com culturas de colocar questões até de álcool, bebidas, de estar em contato com essa questão do fumo, que isso não é legal, né? Isso afeta totalmente o desenvolvimento biológico da criança. Então eu tenho que entender que a faixa etária, ela vai ser crucial, crítica, para chegar numa fase adulta muito bem. Então eu tenho que introduzir o mundo, eu tenho que apresentar o mundo de forma gradativa e respeitar a fase que ela está, porque senão isso pode se tornar até uma agressão para a criança, pode se tornar algo muito pesado dela responder. Isso também não é bom, tem que tomar muito cuidado. Próximo tópico, né? Não faça pelo seu filho o que é tarefa dele. Tem que deixar o filho fazer. Ele precisa desenvolver o conceito de responsabilidade desde cedo, né? Obviamente dentro da sua compreensão, da sua faixa etária, mas entender que existem responsabilidades. Hoje, Valdson, irmã Meriane e querida audiência da Rede Brasil, vivemos em um mundo permeado de irresponsabilidade, não é? Quando olhamos a juventude, nós vemos uma geração de pessoas irresponsáveis. Por quê? Porque essas pessoas foram muitas vezes criadas dentro de casa, com pessoas fazendo o que era para elas fazerem, entendeu? O tempo todo mimando essas pessoas. Então, quando uma pessoa cresce mimada, com o mundo inteiro lhe servindo, vai levar isso para o casamento, vai levar isso para o trabalho, vai levar isso para o convívio social, né? Até para a sua fé, para a igreja. Né? Então, a responsabilidade é um conceito que deve ser desenvolvido nos nossos filhos. O que é tarefa dele é tarefa dele. Se tem dever de casa, não faça o dever de casa dele. Ele que tem que fazer. Né? Ele precisa entender que ali é uma tarefa que cabe a ele. Você vai ajudar, auxiliar, obviamente, né? Orientar, mas não fazer para ele. Se ele tem que fazer uma colagem e ele sabe fazer, por que você vai fazer para ele? Não, não quero, papai e mamãe faz. Não, você que vai fazer. Porque você tem uma responsabilidade com a escola. Né? Então, a igreja tem a responsabilidade de ir à igreja, tem a responsabilidade de adorar a Deus. Responsabilidade, eu creio que é um pilar da nossa vida e da família. Ok, vamos ao próximo tópico, né? O oitavo e último, prefira ali elogiar
as atitudes do que as características natas. Como é que a gente compreende isso, Meriane? É como a gente estava até falando de início. Quando a gente fala elogiar as atitudes, é a prática que ele está desenvolvendo, o que ele está conseguindo fazer, não é? Não falar de características pessoais dizendo que ele é burro, ou que ele não consegue porque ele não tem capacidade, que ele nunca vai conseguir. Isso daí é questões realmente de conceito da pessoa, de personalidade. Agora, quando eu elogio uma atividade dele, é mostrar que ele tem capacidade de conseguir fazer sozinho. Isso eu vou dar estímulo e motivação a ele para ele ficar tentando. Mesmo que ele erre, ele erra. Mas ele vai chegar um momento que ele vai conseguir e esse elogio é importante. E principalmente o elogio dessas figuras. Então é muito importante saber elogiar na hora certa e também dizer o que ele precisa melhorar. Ok, vou pedir licença aqui aos convidados, porque no começo do programa a gente fez uma pergunta, foi a nossa enquete. A pergunta de hoje foi a seguinte: você acredita que hoje em dia está mais difícil educar os filhos? Olha só o resultado da nossa enquete. 82% dos telespectadores que ligaram e participaram falaram que sim, que hoje em dia eles acreditam que está mais difícil educar os filhos. 18% responderam que não. A você que ligou, participou, respondeu a nossa enquete, a gente agradece sua participação. Temos aqui algumas participações também através do WhatsApp. Petrúcio da Várzea, Petrúcio, que mora no bairro da Várzea, fala o seguinte: dá parabéns aqui aos convidados, né, por todo o conteúdo que foi repassado, foi de muito, né, importância. Ele fala, e os esclarecimentos à luz da Bíblia, ele fala que vão ajudar bastante a ele colocar em prática no lar dele. Que bom, né, pastor? Amém. Que bom, né, Graças Meriane? a Deus. Que a gente está contribuindo com quem está em casa nos acompanhando. Também o Jaciel, ele dá parabéns aqui aos convidados, fala da dificuldade que hoje em dia é de educar os filhos, mas deve-se sempre pedir a Deus que dê entendimento e sabedoria para ensinar os filhos. A gente agradece também ao Jaciel e várias outras pessoas que participaram aqui. Estamos na reta final do programa e agora a gente agradece aqui a participação dos convidados. Dizer que foi um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Meriane Calado, psicóloga e especialista em neuropsicologia. Meriane, muito obrigado pela participação. Volte mais vezes aqui ao nosso programa. Considerações finais agora, pode ficar à vontade. É muito importante, né, estarmos aqui falando de temáticas que é do dia a dia, de todas as famílias e do dia a dia, de sabermos lidar com situações muitas vezes basilares de convívio. E para mim é um grande prazer estar aqui falando de temáticas tão importantes. Mais uma vez, muito obrigado. Também queria agradecer ao evangelista Fábio Benício, ele que é palestrante do Departamento da Família da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Evangelista, muito obrigado pela participação, muito obrigado por compartilhar conosco tanto conhecimento. Fique à vontade agora para o último recado. Amém, Valdson. É um prazer sempre estar aqui atendendo o chamado do nosso pastor e interagindo aqui com a nossa irmã Meriane, psicóloga, com você, né, parabenizá-lo pela alta qualidade do programa, pelo profissionalismo de toda essa equipe, que esse programa, eu não sou apenas convidado, sou também telespectador assíduo quando posso e gosto, porque é um programa muito esclarecedor, muito bom. Quero agradecer aí a toda a audiência, dizer que é sempre uma alegria, um prazer, né? Mandar um abraço para minha família, minha esposa, meus filhos e todos os irmãos que estão aí assistindo. Deus abençoe. É muito bom poder estar aqui e somar, né? Participando desse programa. Nós que agradecemos aos convidados. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. Você que está em casa, obrigado também pelo seu carinho, por sua audiência. E não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!